E a gente continua falando de trânsito, do desrespeito, ao trânsito. Essas imagens que a nossa equipe de jornalismo recebeu foram imagens feitas por um telespectador. São impressionantes, dá só uma olhada nisso aí. Um motorista que passava pelo centro de Águas Lindas, região do entorno, foi flagrado trafegando em uma avenida de mão dupla, quando um ciclista aproveitou para pegar uma carona segurando na lateral do carro. Vamos conversar ao vivo com Cristine Otaviano, que está aqui posicionada. Cris, bom dia para você. Não precisa nem dizer que isso é perigoso, né? Oi, Maíra. Bom dia para você. Para quem está com a gente aqui no DF no Ar, sabe que Águas Lindas tem aquele climinha de interior, as ruas parece que tem pouca movimentação, mas isso aí é um tipo de situação que é, sim, muito perigosa. Não se engane. E o Código de Trânsito Brasileiro prevê punição para quem comete esse tipo de infração e, sim, é uma infração em relação às leis de trânsito. O que acontece? O Código Brasileiro de Trânsito, ele prevê que os veículos maiores sejam cuidadosos ou responsáveis pelos veículos dos menores, ou os condutores destes veículos, na verdade, né? Significa dizer que quem está dentro de um ônibus tem que ter um cuidado maior com quem está dentro do carro, que tem que ter um cuidado maior com quem está de bicicleta, e todo mundo tem que ter muita atenção com quem está sem veículo nenhum, com quem é pedestre. Significa dizer também que quem está dentro de um veículo motorizado tem muita responsabilidade em relação a quem está num veículo que é não motorizado, que é o caso da bicicleta. E aí, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 235, fala assim, ó, que você não pode carregar nenhum tipo de carga, transportar nenhum tipo de objeto fora do veículo, de dentro do seu carro, a não ser que haja uma autorização expressa em relação a isso. Isso encaixa aí nessa situação que a gente vê o motorista praticamente levando, né, carregando o ciclista. Não dá para dizer que esse motorista está alheio à situação, que ele não está vendo. Isso aí tem um combinado, né? O ciclista está bem do ladinho ali da janela e isso é considerado, então, uma infração grave, punível com multa de R$ 193, que é uma multa grave, 5 pontos na carteira. Além disso, esse motorista fica sujeito a ter o veículo dele conduzido aí pelo pessoal do Detran, pelo pessoal da fiscalização de trânsito, por conta dessa infração, Maíra. E a gente está falando do desrespeito à lei, né? As punições da lei com relação a isso. E a Cris trouxe um dado importante, que é difícil, na verdade, complicado falar que ele estava alheio a essa situação. Até porque nós temos retrovisor no carro, né, Cris? Então, o motorista, ele dirige ali atento a todos os itens do carro. Ele estava do lado do passageiro, muito próximo ao retrovisor, que, consequentemente, o motorista já tinha observado isso. Estamos falando de punições, remoção do carro, ponto na carteira, mas sem contar o risco, né, Cris, que um acidente dessa natureza pode causar com relação a essas caronas. A gente vê muita criança e adolescente, às vezes, tomando esse tipo de atitude. É perigoso, né, Cris? Muito perigoso, Maíra. Inclusive, é importante considerar que nessa situação, o ciclista que está correndo maior risco, porque ele está exposto ali na rua, ele não tem nenhum tipo de proteção. Dá para ver que esse ciclista não está usando um material ali no cotovelo, no joelho, na cabeça. Ele não vai necessariamente ser multado, porque ele não tem uma carteira de habilitação, ele não está dentro de um veículo motorizado. No entanto, o motorista sim sofre a penalidade, inclusive a responsabilidade pode ser dada a ele em uma ação civil, em uma ação depois, caso esse ciclista venha a se machucar. Isso pode depois ser requerido na justiça, até com uma indenização por danos, por esse ciclista ter se machucado, ou outra pessoa que porventura esteja num outro veículo na rua e venha aí de encontro com esse ciclista. Enfim, isso não é uma situação adequada. O ciclista normalmente tem regras próprias, tem que transitar ali com as regras que servem a ele, dando sinal de passagem, andando ali caso haver uma ciclovia, ou obedecendo as regras quando não existe ciclovia, que ele está dividindo ali a mesma via com o carro. Isso aí não pode de jeito nenhum, mesmo que seja em Águas Lindas, com esse climinha de interior, onde as pessoas circulam. Tem ainda essa coisa da cidade com um pouco movimento de carros em alguns lugares. Isso aí não pode de jeito nenhum, não se engane, viu? Exatamente, bela observação, viu, Cris? Não se engane, não é porque tem esse clima de interior e que em alguns lugares isso passa despercebido que você tem que fazer. É perigoso e é contra a lei. Obrigada, Cris, pelas informações.